A terceira cúpula da democracia convocada pelos Estados Unidos é mais uma tentativa desse país imperialista para instrumentalizar a democracia e os direitos humanos como arma para o exercício da hegemonia. No entanto, os Estados Unidos violam constantemente os princípios democráticos, seja no plano internacional, quando intervêm em países soberanos, como no plano interno, ao negar os direitos humanos e a democracia plena. É o que veremos nesta reportagem. Entrevistamos a ex-deputada Socorro Gomes, que é também uma das dirigentes do Movimento pela Paz no Brasil, e a acadêmica Rita Coitinho, doutora em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Acompanhe. Os Estados Unidos está a promover mais uma assim chamada cúpula da democracia com pompas e circunstâncias. Nada mais falso, nada mais distante do que os Estados Unidos da democracia. Internamente, é uma sociedade de exclusão social. Ali, a população negra vive em condições mais perversas, sem futuro, guetizada em bairros pobres e sem perspectivas de desenvolvimento na idade adulta. As prisões estadunidenses têm, na sua grande maioria, negros e pobres, e muitas vezes com trabalho escravo. Do ponto de vista do tratamento aos mais pobres, não há condições de saúde pública. Isso ficou às claras no período da pandemia. O número de mortos maior, proporcionalmente o maior do mundo, pelo negacionismo e pela atitude de desprezo para com a população mais pobre. Os direitos humanos não existem, a não ser de uma forma fictícia. Prova disso é o tratamento dado do ponto de vista dos migrantes para ali. A prisão de crianças é comum. Os imigrantes que vêm aqui do continente latino-americano estão presos, inclusive, com centenas e centenas de crianças e bebês. Do ponto de vista da sua política externa, os Estados Unidos, em seus anos de existência, foi o país que viveu de guerras, de rapina, de destruição de nações e de assassinatos de chefes de Estado. Destruiu no Oriente Médio vários países. É responsável pela destruição no Iraque e o assassinato do presidente Saddam Hussein, na Líbia, na Síria, inclusive com roubos constantes, e o estímulo ao terrorismo. Portanto, nos Estados não há direitos humanos e o Estado estadunidense promove terrorismo de Estado. Sustenta o Estado sionista de Israel, não é? Com a sustentação militar e de recursos para oprimir e destruir o povo palestino numa limpeza étnica, limpeza étnica, com crimes hediondos que chocam a humanidade. Portanto, eles não têm direito de falar em democracia e nem em direitos humanos. Não podem dar lição de moral ao mundo. Todas as vezes que promove essas reuniões de cúpula, a humanidade já fica com a orelha em pé, porque está preparando ameaças, fortalecendo o grupo, assim como utilizando a própria OTAN para cercar os países e ameaçar as soberanias e as nações do mundo. Portanto, não existe possibilidade de se levar a sério esta cúpula da democracia. Podemos dizer que é a cúpula que vai promover mais agressões às democracias e às soberanias nacionais ao redor do mundo. Quando a gente fala sobre democracia estadunidense, é importante a gente ter em conta que o modelo exportado de democracia pelos Estados Unidos para o mundo é um modelo que não condiz com a própria realidade interna dos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Geralmente, nos relatórios de direitos humanos, nos relatórios apresentados pelas autoridades dos Estados Unidos em relação a outros países, sobre se são ou não são democráticos,
algumas questões são colocadas em evidência. Por exemplo, a existência de Estado de Direito, né, a existência de eleições livres, regulares e competitivas, a existência de multipartidarismo, a possibilidade de contestação pública, né, dos resultados, tanto os eleitorais quanto dos resultados políticos. Essas são algumas das questões, né? A questão do devido processo legal, a liberdade de expressão, tudo isso são critérios que os analistas vinculados aos Estados Unidos costumam utilizar para classificar os países como democráticos ou não democráticos. Porém, internamente, nos Estados Unidos, esses próprios mecanismos não funcionam exatamente como a gente acredita que deveriam funcionar. Nos Estados Unidos, em razão da sua estrutura eleitoral, que é muito complexa, né, com a sua federação é também muito complexa, não há nenhum outro país no mundo em que o pacto federativo permita tanta autonomia, por exemplo, em relação aos estados, em relação ao centro. É preciso que os partidos atinjam coeficientes eleitorais na totalidade, ou na quase totalidade dos estados. Lembrando que os Estados Unidos é um dos países mais populosos do mundo, né, e formado por mais de 50 estados, mais de 50 unidades federativas. Essa estrutura rígida, né, de organização, de estruturação partidária nos estados para poder concorrer, por exemplo, na esfera federal, leva à dificuldade de aparecimento na cena política estadunidense de partidos menores, que não têm condições de concorrer em pé de igualdade com os únicos dois grandes partidos existentes nos Estados Unidos, que são o Partido Democrata e o Partido Republicano. Na prática, nos Estados Unidos, a alternância de poder é realizada somente por dois partidos, democratas e republicanos. Pequenos partidos existem na cena eleitoral estadunidense, mas eles não têm qualquer chance de chegar sequer à Câmara Federal, que dirá o Senado, ou então a Presidência da República. Em relação ao devido processo legal e à liberdade de expressão, os Estados Unidos possuem em suas prisões pelo menos 59 presos políticos que foram encarcerados após os eventos do 11 de setembro, pelo tal ato, enquadrados no ato patriótico. Essas pessoas não têm acesso à justiça, poucos têm acesso a advogados e poucas pessoas sabem exatamente qual a razão do encarceramento desses presos. Há, por exemplo, também os militantes afro-americanos vinculados ao grupo Panteras Negras, que atuou nos Estados Unidos nos anos 60 e 70. Muitos desses militantes estão presos há mais de 40 anos, alguns dos quais faleceram no cárcere, e seu único crime é o crime político, de serem contrários à ordem política dos Estados Unidos. Esses são apenas alguns exemplos, mas a gente tem exemplos de pessoas presas, por exemplo, por acusações de espionagem, acusação de colaborar com outros países, acusações sempre muito difíceis de serem provadas, né, e que são processos que ficam rolando, às vezes, por muitos anos, e essas pessoas acabam vindo a falecer na cadeia, né, e simplesmente por crimes de opinião. Então, são pesos e medidas, né, aplicados internamente aos Estados Unidos, que eles exigem, né, de outros países, ou colocam nos seus relatórios, mas que internamente aquele país não existem ou não são bem assim como a propaganda a favor dos Estados Unidos da América anuncia.